E aí, pessoal, beleza? Vamos hoje para a aulinha top, que é a aulinha sobre os cálculos químicos. Se não estiver identificando aí pelo nome, a gente vai chegar lá em mol, que é uma matéria que a galera tem muita dificuldade. Não nessa aula, na próxima. Vou segmentar isso para você poder ir estudando devagarzinho, tá? Bom, pessoal, para a gente falar de mol daqui a algumas aulas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são os conceitos básicos que vão levar a gente até lá. E o primeiro conceito é o conceito de massa atômica, que eu vou representar pelo MA, massa atômica. Como o próprio nome está dizendo, massa atômica é a massa referente a um átomo. Então, toda vez que eu falar a massa atômica, eu estou falando de tal. Estou falando a massa de apenas um átomo, tá? Se a gente lembrar, pessoal, o átomo é uma partícula extremamente pequena. Não adianta eu tentar medir a massa dele em grama ou em miligrama, porque a gente não vai conseguir. É uma unidade de massa muito grande para medir uma partícula muito pequena. Então a gente precisa criar uma unidade de medida que seja própria para medir a massa desse cara. Que unidade vai ser essa? O UMA, ou simplesmente U. O que significa isso? Unidade de massa atômica. É a mesma coisa que o quilo, que o grama, é o U, tá? Significa unidade de massa atômica. Para a gente criar ela, lembrando que a gente está falando do carbono, pessoal, dos átomos que são muito pequenos, eu vou pegar um átomo de carbono que vai ser a nossa referência. Por que o átomo de carbono? Porque o átomo de carbono ele é formado por 6 prótons e 6 nêutrons. 6 mais 6, 12, a gente considera essas partículas praticamente iguais. Se eu pego um átomo de carbono e divido ele em 12 partes, eu posso afirmar que cada uma dessas partes é igual a outra. Então eu vou tomar uma partezinha dessa, pessoal, do átomo de carbono, ó, um pedacinho. Como eu dividi o átomo de carbono em 12 partes, eu sei que esse pedacinho é igual a 1/12 daquele átomo. Logo, 1/12 do átomo de carbono 12 é algo extremamente pequeno. E eu vou usar esse pedacinho, vamos botar aqui entre parênteses só para a gente lembrar, ó, é uma fatia. Eu vou usar essa fatiazinha como unidade de medida. Eu vou chamar isso aqui como uma unidade de massa atômica, ou uma unidade de massa atômica, UMA. Então, é esse tijolinho aqui, ó, que é um U, né? Isso aqui é um U, uma unidade de massa atômica, que a gente vai usar para medir a massa de todos os átomos. Então, por exemplo, como determinar a massa de um átomo de ferro? Bom, vou imaginar uma balança e eu vou botar o átomo de ferro aqui, ó. Pronto. E eu quero determinar a massa dele. Eu vou pegar esse pedacinho, que é a nossa unidade de medida, e vou colocá-la aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pedacinhos até a balança ficar em equilíbrio. No caso do ferro, foi necessário eu colocar 56 pedacinhos desse. Isso significa que a massa atômica do ferro é igual a 56 unidades de massa atômica. Escrever isso é a mesma coisa que escrever que um átomo de ferro equivale a 56 vezes 1/12 do átomo de carbono 12. Tá, pessoal? Geralmente a gente apresenta também a massa com o númerozinho em cima, né? Então aqui eu tenho o magnésio com o númerozinho 24. O que significa o 24 em cima dele? Que a massa atômica do magnésio, ó, massa atômica do magnésio é igual a 24U, ou 24 vezes 1/12 do carbono 12. Tá dando para entender, né, gente? Assim. Bom, o exercício geralmente traz isso aqui para você, ó, como dado, lá embaixo no exercício. Dado, aí ele vai te dar esse valor. O que eu aconselho? Toda vez que você lê isso, você escreve por extenso. 24U equivale a um átomo de magnésio. Compreenderam? Então, nesse primeiro pedaço não tem muita conta, tem entendimento. O que significa o U? O U significa 1/12 do carbono 12, ele é a nossa unidade de medida. Para que ele serve? Para medir a massa dos átomos. Por comparação, vou botando os U's em cima da tabela, da balança, até a balança ficar equilibrada. Tá? Quando o exercício me der o dado assim, eu vou escrever ele por extenso assim. Isso é o início de uma regra de 3. Tá? Agora, a tabela periódica ela não traz massa de átomo,
ela traz massa de elemento, e se você lembrar, a massa do elemento é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, né, a definição. Por exemplo, o elemento cloro é formado por átomos que têm 17 prótons. Então, qualquer átomo que tenha 17 prótons pertence ao cloro. Só que ele pode ter números variados de nêutron, e isso vai acabar fazendo com que eles tenham massas diferentes. Então, na natureza, existem átomos de cloro que têm massa 35, e na natureza existem átomos de cloro que têm massa 37. Esse cara tem massa 35, porque ele tem 18 nêutrons, mas não vem ao caso, e aqui ele tem 20 nêutrons, mas não vem ao caso. Eu quero só que vocês olhem para a massa. Eles são isótopos. Eles quem, pessoal? O átomo de cloro 35 e o átomo de cloro 37, porque eles têm o mesmo número de prótons. Mas a gente está estudando a massa. Se você olhar na tabela periódica, o cloro não vem com massa 35 e nem com massa 37, ele vem com a massa 35,5. A pergunta é por quê? Por que não vem 35? Porque senão a gente apaga o 37 da história. Por que eu não ponho cloro 37? Senão eu consumo lá com o 35 e ele some. Então eu tenho que botar um número ali que me indica que existem esses dois isótopos. E além do mais, ele me indica quanto desses isótopos existe em maior quantidade na natureza. De cada 100 átomos de cloro que eu pego na natureza, 75% deles, a ocorrência, é de cloro 35. E 25% da ocorrência do cloro é de cloro 37. Ou seja, a cada 100 átomos, 75 átomos têm massa 35, 25 átomos têm massa 37. Isso é a ocorrência deles, ela é dada em porcentagem. Tá? Quando eu uso a massa do elemento, eu quero te falar qual dos isótopos aparece em maior quantidade. 35,5 é o número mais próximo de 35 e mais afastado de 37. Por quê? Porque eu tenho mais cloros 35 do que cloro 37 na natureza. Tá? Quem te diz isso é a ocorrência, mas você pode perceber pela massa. Para calcular isso, pessoal, a gente vai usar uma fórmula chamada de média ponderada, não é uma fórmula, como é que eu vou dizer? Uma forma matemática de resolver o problema, tá? E a média ponderada vai me dar que a massa do elemento, a massa do elemento vai ser igual à ocorrência do cloro 35 vezes a massa do cloro 35, mais a ocorrência do cloro 37 vezes a massa do cloro 37 sobre 100. Então, a massa do elemento químico cloro seria dada porcentagem de cloro, ocorrência de cloro, 35 é 75, vezes a massa do cloro 35 é 35, mais a ocorrência do cloro 37, vezes a massa do cloro 37, isso tudo sobre 100. Logo, a massa do elemento cloro é 35,5, unidade medida U. O vírgula, então, pessoal, muita atenção nisso. Põe um adesivinho aí com essa informação. A vírgula na massa do elemento químico quer dizer que esse elemento químico é composto por uma mistura de isótopos. Pode anotar isso do jeito que eu falei. A vírgula na massa do elemento quer dizer que este elemento é composto por uma mistura de isótopos. Átomos que têm mesmo número de prótons, mais número de massa diferente. Show de bola? Bom, mas como eu sempre digo nas minhas aulas, não adianta a gente saber massa de elemento, de átomo, perdão, porque os átomos não estão por aí sozinhos, eles sempre se encontram ligados, e aí eles formam o que a gente chama de molécula. Logo, o interessante é saber calcular a massa molecular, que é representada por um mm. Massa molecular é a massa referente a uma molécula. E se a gente lembrar, molécula é o conjunto de átomos ligados. Desenhar H, H e O não quer dizer que é água. Isso aqui só passa a ser água quando eu venho aqui e ligo os átomos. Vou à tabela periódica e olho a massa de cada um dos átomos. O oxigênio tem massa 16U e o hidrogênio tem massa 1U. Se eu quiser saber a massa do conjunto inteiro, o que a gente vai fazer? Somar 16 mais 1 mais 1, e aí eu obteria a massa da água como sendo 18U. Logo, quer dizer que a massa molecular é igual à soma, ao somatório das massas atômicas. Isso não é fórmula, tá, gente? É só uma definição. Quer dizer que para eu determinar a massa molecular
da água, eu tenho que somar a massa do elemento oxigênio mais 2 vezes a massa do elemento hidrogênio. Logo, a massa molecular da água vai ser igual a 16U mais 1U mais 1U igual a 18U. Tá? Que é a mesma coisa que 18 vezes 1/12 do carbono 12, porque a unidade medida é a mesma. Então, um exemplozinho, para até simplificar isso aqui que eu fiz, que foi só para a gente entender o que é a massa molecular. Determina a massa molecular do ácido sulfúrico, a fórmula dele é H2SO4. Dado que a massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos separar os elementos. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Em seguida, você vai pegar o número de átomos. Do hidrogênio você tem 2. Do enxofre, como não tem nada aqui embaixo, é 1, tá, gente? 1. E o oxigênio, 4. Vou pegar as massas dadas pela tabela. Oxigênio é 16. Vou multiplicá-las. 2U, 32U, 64U. E depois você soma, o que vai dar 98U. Logo, a massa molecular do H2SO4 é igual a 98U, ou 98 vezes 1/12 do carbono 12. Você vai usar, pessoal, sempre esse método. Por exemplo, se ele estivesse pedindo a massa molecular do Al2SO4 3. Nossa, molécula grande, mas é a mesma coisa. Separa os elementos Al, S e O. Quanto de Al tem aqui? 2. Quanto de S tem aqui? Cuidado, hein, gente? Ó, o 3 multiplica o 1 que está aqui dentro. Isso vai dar 3. E o 3 multiplica o 4 que está aqui dentro. Isso vai dar 12. A massa do alumínio, olhando na tabela, se eu não me engano, é 27U. A do enxofre é 32U. A do oxigênio é 16U. E aí a gente vai multiplicá-las e depois somá-las. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula a gente vai para a massa molar e constante de Avogadro. Grande abraço, espero que vocês tenham entendido.